O que saiu então, que nos é relevante, da emenda 103, aquele primeiro, que traz para a União Federal a competência legislativa para editar normas gerais sobre inatividade e pensão. E aí depois, ao final, com certeza vocês vão pensar. Mas essas normas gerais da União, elas são tão limitadoras dos estados que pouco resta para os estados legislarem sobre a matéria. E, de fato, essa foi a intenção. Tal qual o modelo aplicável para licitações e contratos, que também deveriam ser normas gerais da União e exaurem o tema e imobilizam os estados com uma razão, a mesma que nós temos aqui. Esse dispositivo eu trago à colação pela importância simbólica dessa mudança. Lá no caput do 40, ficou suprimido o termo inativo, que é um termo agora exclusivo para os militares. Os únicos que passam a inatividade sempre foram, e agora mais ainda, os militares, e os servidores públicos, eles se aposentam. Então o artigo 40 é para a aposentadoria do servidor público, e não para a inatividade do servidor público. E a inatividade do militar é um conceito diverso de aposentadoria, porque a aposentadoria rompe o vínculo, e o militar na inatividade mantém o vínculo. E isso é fundamental. É mais do que uma interpretação, isso é teleológico. Aqui é fundamental, não afeta diretamente os militares, é por isso que está aqui. O artigo 149 fala sobre mecanismos e alíquotas agora para custear o regime próprio de previdência dos servidores públicos. A alíquota para custear o regime próprio de previdência dos servidores públicos. A alíquota agora que pode ser progressiva. Constitucionalizaram a progressividade da alíquota. Em alguns estados, a alíquota progressiva foi declarada inconstitucional. No meu, por exemplo, porque não havia uma regra constitucional dando essa autorização ao legislador. Então, feria a isonomia. Doravante, com esse permissivo, a progressividade, ela vai ser implantada sem dúvida nenhuma. Nós já temos vários projetos de lei complementar aí em tramitação nas Assembleias Legislativas, contemplando progressividade das alíquotas, e isso é aplicável exclusivamente aos servidores públicos, aos regimes próprios de pensão. Mas não só isso. A alíquota extraordinária, que pode elevar essa contribuição a 22%, também é um instituto de saneamento transitório de déficits previdenciários do regime próprio do artigo 40 dos servidores públicos. Tudo isso é redundância. Previdenciário, regime próprio, servidores públicos. São redundâncias necessárias para distinguir dos militares, para dizer que esse dispositivo é inaplicável aos militares, seja das Forças Armadas, seja dos militares dos estados. Isso aqui vai dar uma guerra jurídica, civis pacem para bellum. Já saiu, que a progressividade, e principalmente a base de incidência, né? Para os aposentados do regime geral, não incidia a alíquota até o teto. Aliás, para os aposentados do regime geral, não incidia a alíquota. E para os aposentados dos regimes próprios, ela também não incidia até o teto do regime geral, que é para manter uma certa isonomia de aposentados. Se do regime geral não paga alíquota, bem, até o teto. No servidor público aqui, também não paga alíquota até o teto. Agora, é possível
descer essa faixa de imunidade até um salário mínimo, mas para isso tem que homologar déficit por órgão competente e aprovar uma lei que faça a incidência dessa contribuição baixar até um salário mínimo. Para os militares, nesse ponto, pode aparentemente ter sido mais gravoso, porque os militares não têm faixa de imunidade. Faixa de imunidade é instituto do regime geral, faixa de imunidade é instituto do regime próprio. Para os militares, não há falar em faixa de imunidade. Lá nos dispositivos do regime geral, 201 e seguintes da Constituição, o Constituinte derivado coloca bem destacado e bem segregado que o tempo de serviço militar não se fala aqui em tempo de contribuição. O regime não é contributivo. Há uma contribuição, mas a contribuição não é para o regime. A contribuição vai para o Tesouro do Estado. O regime é não contributivo. Mantém-se para os militares o conceito de retributividade. E se há contribuição, ela está muito mais adstrita à pensão militar do que à remuneração na inatividade. Então aqui fica bem distinto e fica clara a possibilidade de contagem recíproca de tempo entre os modelos do regime geral, os modelos do regime próprio e o tempo de serviço militar. Ele é aproveitável em qualquer um dos sistemas. Claro, em que circunstâncias o militar vai aproveitar? Quando ele passa em algum outro concurso público, quando ele é excluído a bem da disciplina, que ele pega aquele seu tempo e leva para o regime geral para fins de contagem recíproca. Essa segregação dos modelos e esses destaques que estão aqui no quadro reafirmam a distinção constitucional dos militares em relação aos modelos previdenciários, próprio ou geral. Só mais um ingrediente nesse mesmo prato. Mais uma vez, contribuições decorrentes de atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142. Essas conexões de artigos 42 e 142, nós repetimos e repetimos e repetimos tantas e tantas vezes, e hoje enxergar de forma tão explícita em alguns dispositivos esparramados pela Constituição dá uma satisfação e uma tranquilidade, porque isso fortalece as teses e os argumentos jurídicos de algumas demandas que enfrentaremos sem dúvida nenhuma. Aqui na parte do regime próprio de previdência, nós temos, assim, se para os militares só essa segmentação já dá 2, 3 horas de fala, se fôssemos adentrar no regime próprio, aqui são 3, 4 dias. O que mudou no regime próprio de previdência é impressionante. Impressionante. O regime geral também, né? Minha esposa tinha pretensão, ela tem 44, eu tenho 44 anos também, temos 2 filhos, e ela tinha lá, contribuía sobre o teto, todo mês ia lá, contribuía voluntariamente sobre o teto do regime geral, R$ 1.200, para contribuir sobre o teto, na expectativa de vir a receber o teto. Claro, ela projetava o implemento do tempo mínimo com 54 anos de idade, ia ter o redutor do fator previdenciário, tudo bem, perde ali uns 30%, 40% do teto, estava no jogo. E agora? E agora vem 62 anos de idade, não tem mais teto, não tem mais nada, esperar assim, ó, para de pagar. Para de pagar. Não, paga sobre o mínimo. Pelo menos o mínimo está garantido, não está? Assim estão dizendo, pelo menos. Então, todos nós conhecemos alguém de dentro de casa que sofreu e vai sofrer os reflexos dessas reformas. Por isso nós, os militares, que saímos dessa reforma reafirmados e maiores do que chegamos, nós evitamos
de comemorar, que na verdade a maioria das famílias está de luto, porque tiveram seus sonhos e seus planejamentos, suas metas de vida proteladas e muitas vezes sem linha de chegada visível, já que as idades mínimas elas vão aumentando proporcionalmente ao aumento da expectativa de vida. De 3 em 3 anos, bota aqui, aumenta lá, vai, e aí só Deus sabe onde é que isso vai terminar. Bem, saímos da emenda 103 com aquele único dispositivo aprovado, perdemos no caminho aqueles dispositivos que mencionamos ali, e agora vamos ficar no vácuo legislativo por quanto tempo? Não podemos ficar. Pegamos uma carona no PL 1645, que estava em tramitação para as Forças Armadas. As Forças Armadas tiveram a sua tramitação, a sua reforma apartada da Constituição Federal, porque não havia necessidade nenhuma de mudar sequer um dispositivo da Constituição Federal para implementar a reforma no modelo das Forças Armadas. Para os militares dos estados, considerando essa colcha de retalhos, havia necessidade de deixar claro na Constituição que as reformas seriam da União e que as reformas seriam iguais às das Forças Armadas. Com a perda daquele dispositivo, buscamos asilo legislativo no PL 1645. Mais uma vez, nosso irmão não gostou muito. Vocês aqui não. Sai para lá de novo, me deixa quieto. E nós, depois de muita luta e muita negociação, conseguimos então não estar na legislação deles. Não vamos na lei de pensão militar, não vamos estar no 6880, cada um com seu diploma legislativo. Buscamos então o quê? Vamos então alterar aquele velho Decreto-Lei 667, que foi recepcionado como norma geral, e vamos vitaminar esse diploma. Vamos dar força para esse diploma. Então foi isso que fizemos. Por meio desse PL 1645, alterou-se, eu já posso afirmar alterado, o Decreto-Lei 667, nos seguintes dispositivos, para contemplar as normas gerais da União sobre inatividade e pensão militar. Artigo 24, e aí nada melhor do que olhar para o texto, né? Até porque eu não teria doutrina nenhuma para colocar aqui e para compartilhar com vocês. Não tenho jurisprudência nenhuma também. Então vamos olhar para o texto e vamos contemplar a nossa imaginação jurídica para ver até onde ele nos leva. Caput: direitos, deveres, a remuneração, prerrogativas e outras situações especiais são estabelecidas por leis específicas do ente. Ok, continua. O que é isso aqui? É o estatuto. A União não está sepultando os estatutos. Pelo contrário, os estatutos estão ganhando densidade normativa, desde que não conflitem com as normas gerais da União. 24A. Aqui é a regra geral sobre inatividade, regra permanente. Esse aqui é o norte das inatividades em todo o Brasil a partir de agora. Eu estou dizendo a partir de agora, nós ainda temos que ter sancionado e publicado a lei, né? Mas a lei não vai ser uma lei específica, é uma lei que altera o 667, então é esse o dispositivo. Esse é o texto. Artigo 24A do Decreto-Lei 667. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a integralidade da remuneração na inatividade. Olha o destaque.
A remuneração na inatividade é integral. Ah, mas aqui na lei do regime próprio do Estado, não sei da onde, diz que o cálculo dos proventos de inatividade do militar, ele vai seguir a média aritmética das últimas 80 contribuições. Eu não estou falando do regime de previdência complementar, eu estou falando do regime próprio. A média aritmética das últimas contribuições, porque não tem mais a integralidade em muitos estados. Eu destaquei ali 7 em que os militares estão na previdência complementar, 7 em que os estados estão limitados ao teto do regime geral, mas outros 9 não tem mais integralidade e paridade, porque foi suprimida dentro do regime próprio de previdência. O regime próprio, ele absorveu em 9 estados os proventos dos militares, dando-lhes média aritmética, ao invés de integralidade. Então aqui está o resgate da integralidade da remuneração do inativo, independentemente de tempo de permanência no último cargo, ou no posto ou graduação em que se dará a inatividade. Lembram que para o servidor público tem que ficar pelo menos 5 anos no último cargo para poder disputar eventual integralidade daqueles que estão em regras de transição? Aqui está resolvido o problema. Eu já destaco que a proporcionalidade, a remuneração proporcional, ou seja, sem implemento do tempo mínimo, ela é somente naqueles casos de compulsória, não é a inatividade proporcional voluntária. Ah, eu tenho 25, 35 avos, porque agora 35 anos, dos quais 30 de efetivo serviço militar. Eu tenho 25, 30 avos de tempo de serviço militar, eu quero optar, recebi uma oferta no mercado para advogar, eu quero aplicar a proporcional. Então eu vou receber 25, 35 avos da remuneração do major e vou me embora para casa. Não é esse o sentido do dispositivo. Não há inatividade compulsória, exceto os casos legais, diplomação e encargo eletivo e eventualmente outros elementos que os estatutos possam prever. Não tem muita margem aqui, tá? Então fica a regra da integralidade da remuneração do inativo no último cargo, no último posto ou graduação, desde que preenchido os 35 anos de serviço, dos quais 30 anos de serviço militar. Os outros 5 anos podem ser recepcionados como tempo de contribuição do regime geral, através de uma certidão de tempo de contribuição fornecida pelo INSS, ou tempo de serviço público diverso, se o militar exerceu antes do ingresso alguma atividade pública. Aqui com certeza nós teremos nos próximos artigos aqui algumas dúvidas. Esse é o momento da gente anotar para depois do intervalo podermos debater. A remuneração do reformado, alguns estatutos tratam a reforma por invalidez de uma forma, outros estatutos tratam a reforma por invalidez de uma determinada forma. Essa é a regra, né? É a integralidade também da remuneração daquele que vier acometido de uma reforma por invalidez. O princípio da irredutibilidade e da manutenção. Vejam que o nome em iuris é muito diferente dos institutos do artigo 40, né? Preservação do valor real, fala lá. Aqui não. Aqui é valor equivalente. É uma ligação entre ativo e inativo, uma ligação direta. Valor equivalente. A minha remuneração na inatividade, ela tem que ter o valor equivalente ao do correspondente posto ou graduação em atividade. O inciso 4º e o parágrafo único, na verdade o parágrafo único deveria ser o inciso 5º. Deveria ser o inciso 5º. O que falamos aqui? Compulsória por idade. Compulsória por idade
Inatividade, regras gerais sobre inatividade, 24A do 667. Compulsória por idade, se existente nos estatutos, deverá adotar, no mínimo, as idades previstas no Estatuto das Forças Armadas, na 6880. No mínimo. Aqui tem uma margem para os estados modularem. A compulsória por idade pode ser modulada. Cota compulsória. A cota compulsória é um conceito bem específico das Forças Armadas. Ela se destina a garantir e assegurar o regular fluxo nas carreiras, se previstas nos estatutos, ok. Se não tiver previsão, ao implementar qualquer nova regra que verse sobre inatividade e pensão, requer-se hoje um exame do Estatuto Federal para ver se existe similitude. Se há regra expressa na 6880, eu posso legislar e incorporar. Se não houver, eu não posso nos estados inovar. E tem texto expresso para isso. 24B, normas gerais sobre pensão militar. Então, 24A, normas gerais sobre inatividade. 24B, pensão militar. Maravilha! A pensão é integral, com paridade, com equivalência, é tudo aquilo que a gente sempre desejou, que os militares das Forças Armadas sempre tiveram e que nós fomos perdendo ao longo desse caminho, dessa trajetória. Está aqui restabelecido, com um detalhe. O parágrafo 2º do artigo 42, que pretendíamos ver alterado pelo texto da PEC 06, que eu mencionei antes, perdemos aquele texto, segue a atual redação do parágrafo 2º do artigo 42. Então, o que nós temos hoje? Nós temos duas normas constitucionais com uma aparente antinomia, com um aparente conflito. E a regra posterior, a última regra, que diz que é da União e não mais dos estados, é a regra que deve preponderar. Embora esse vai ser a pedra de ancoragem das sustentações aí de eventuais lides. 24C, esse aqui nos diz respeito direto e imediato. A alíquota. Lembra lá do artigo 149 da Constituição? Progressividade, alíquota extraordinária para o regime próprio de previdência dos servidores públicos? Pois bem, para os militares, a alíquota está aqui. Militares dos estados. Qual é a alíquota? É a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, nos mesmos modelos, sem faixa de imunidade. Esta é a alíquota. O parágrafo 1º não tem natureza contributiva. Desde a origem do texto constitucional, do artigo 42 e suas sucessivas transformações pelo princípio da remissão expressa, naquela interpretação sistemática, manteve a retributividade. Nós nunca tivemos a incidência do modelo contributivo para os militares estaduais. Embora as legislações, como já mencionei, 9 estados em regime próprio de previdência, contributivos e com proventos limitados à média, e 7 estados com contributividade e, pior ainda, dentro do regime de previdência complementar. Somente a partir de janeiro, que é para os governadores não alegarem quebra do pacto federativo, essa é uma janela de readequação nacional dos sistemas, reunificação dos modelos jurídicos normativos, é uma modulação, e a partir dali, janeiro de 2025, se eventualmente um ou outro estado demonstrar que, no seu caso particular, aquela alíquota aplicável à União Federal implicou em grande prejuízo fiscal, bem, a partir daqui, nos termos e limites de lei federal, que ainda não tem, a alíquota pode ser modulada, para mais ou para menos, de acordo com o que vier. Mas esse texto também é aplicável às Forças Armadas. Também a alíquota das Forças Armadas poderá mudar ou não. Meu estado, Rio Grande do Sul,
Hoje, a incidência da contribuição é de 14%. Ativos, inativos e pensionistas. 14% para inativos e pensionistas, lá não incide sobre a faixa de imunidade. Então, até R$ 5.800, os 14% não incidem, ok? Nós temos X de resultado nessa arrecadação. Demonstramos de forma contundente ao atual governador que usava desse argumento, aspas, a União Federal está legislando em normas gerais, impondo prejuízo fiscal que os estados vão ter que arcar. E isso viola o Pacto Federativo. E nós demonstramos que o tal do prejuízo fiscal não existia. Porque aplicando a nova alíquota, que passará para 10,5%, absorvendo essa faixa de imunidade, que tem uma ampla maioria de matrículas, nós temos no Rio Grande do Sul um superávit fiscal de 71 milhões de reais por ano. Essa conta caiu esbuteada do bolso do governador, como a gente diz lá no Sul. Tá? Então, cada estado tem que ver. O IPEA fez um estudo que a reforma dos militares, a reforma dos militares já ocorreu. A reforma dos militares já ocorreu, ela foi feita pela União Federal. Os estados que estão pretendendo fazer reformas para o servidor público, juntamente com os militares, estão errando. Para os servidores públicos, sim, os estados ficaram à deriva da reforma implementada pela emenda 103. Alguns dispositivos do artigo 40 tiveram aplicação restrita aos servidores da União. Então, os estados, ao invés de esperar a PEC 103, que está voltando agora na Câmara, colocando os estados, eles já tiveram a iniciativa para demonstrar pujança normativa e preocupação com as contas públicas dos estados que estão todos quebrados por culpa de vocês. Eles já botaram seus projetos de lei. E com isso, também acham que os militares têm que dar sua contribuição. Então o IPEA, voltando àquele ponto, demonstrou o impacto positivo nas contas do Estado decorrentes dessas reformas, que são um aumento no tempo de serviço de 30 para 35 anos, isso tem custo, isso tem impacto, e a base de incidência da alíquota sobre a totalidade da remuneração do inativo e dos proventos de pensão militar. Ah, não é tão boa quanto queria? Temos a nossa contribuição. Foi a possível e ela é efetiva. Então, 24A, normas gerais sobre inatividade. 24B, normas gerais sobre pensão militar. 24C, alíquota. D, aqui, norma de hermenêutica, tá? Norma de interpretação. Ainda cabe aos estados dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade de pensão militar. Outros aspectos, desde que não conflitem, desde que não tenham colisão com as normas gerais. Mas o que está sublinhado é fundamental. Vedada a ampliação dos direitos e garantias dispostos naqueles dispositivos. Olha só, se nós buscamos aqui uma simetria de tratamento jurídico dos militares em âmbito nacional, que tem que ser observado pelos estados para o bem e para o mal, queira ou não queira. Então, alguns estados que tinham, por exemplo, promoção na reserva é tema inatividade. Não há promoção na reserva nas Forças Armadas. Logo, esse dispositivo fica com a sua eficácia suspensa. Eu não sei se aqui é o caso do Estatuto contemplar a promoção na reserva. Tem um mecanismo de uma manobra que dá para fazer depois, a gente conversa,
É uma curva. Mas na inatividade não cabe legislar ampliando direitos e garantias. Isso é uma ampliação, né? Aqui há uma interpretação forçada, que quando se interpreta vedada a ampliação dos direitos, estaríamos implicitamente convalidando manutenção de direitos já existentes nos estados. Mas eu não posso faltar aqui com a minha verdade jurídica, não é isso que está dito aí. Esse parágrafo único é um dispositivo muito interessante e ele não existe em quase nenhuma norma geral da União. O que é isso aqui? Isso é um dispositivo que dá para a União Federal poder fiscalizador nos estados para verificar o cumprimento dessas normas gerais. Não são normas prescritivas, não são normas programáticas, não são normas disponíveis e nem facultativas, são normas cogentes, normas vinculantes, normas obrigatórias e normas que precisam ser aplicadas para manter a unidade. Haverá um órgão da União, esperamos que seja o Ministério da Economia, que vai ter a fiscalização na forma do regulamento. O regulamento poderá, inclusive, contemplar o bloqueio dos repasses de recursos da União aos estados em caso de descumprimento das normas gerais da União constantes do Decreto-Lei 667. Aqui, 24E. O sistema de proteção social, que é o conceito macro que contempla a previdência dos militares, entre aspas. Proteção social, que é um conceito macro, ele está aqui capitulado para os militares, né? Os estados poderão ampliar a sua proteção social sem ferir regras gerais de inatividade, pensão e alíquota, dentro desse escopo aqui, desse artigo, tá? O parágrafo único é um contrabando sensacional. E eu peço que leiam o parágrafo único, porque ele é a síntese de tudo que foi falado aqui. Eu posso sair daqui e deixo só o parágrafo único para vocês. E a minha missão está cumprida. Não se aplica o sistema de proteção social dos militares à legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Ponto. A nossa ADI 5154 daqui merece respirar esses novos dispositivos. Os ministros que ainda não votaram precisam se deparar com essa nova ordem jurídica que afeta diretamente o desfecho dessa ADI e afeta também diversos estados. Aqui está, se a gente mencionou que estaríamos resgatando alguns estados, aqui está a boia. Claro que é sistêmico, né? Se eu pego a tirinha não serve para nada. Direito adquirido. Regras que garantem e que preservam os direitos, a fotografia do direito no marco 31 de dezembro, todos os direitos existentes nas legislações estaduais até 31 de dezembro, implementados até 31 de dezembro, eles têm ultraatividade normativa. Eles serão preservados, ainda que o pedido de inatividade e que o ato advenha em momento posterior. Esse texto garante a permanência de quem já preencheu os requisitos e que por uma instabilidade poderia correr precocemente para a reserva. Aqui está a sua preservação. Essa data de 31 de dezembro, por ato do Poder Executivo, ela pode ser prorrogada. É conveniente que se postule isso de forma político-institucional para dar uma cobertura maior ainda de segurança e estabilidade aos profissionais da ativa. 2 anos, é o artigo 26, logo em seguida a gente já vai nele.
Aqui é regra de transição. Direito adquirido, ok? Regra de transição. Bem, mas eu ainda não implementei todos os requisitos com base na minha legislação estadual para a inatividade. Aqui são 2 pedágios. 2 pedágios. 17% do tempo remanescente. E 2, o implemento de 25 anos de efetivo serviço. Para as mulheres, essa regra, ela foi modulada, mas ela ainda é um pouquinho mais gravosa naqueles estados em que o tempo é de 25 anos. Tem muitos, o meu também. E aí qual foi o conceito aplicável aqui? A regra permanente nós já vimos lá no artigo 24A, 35 anos, sendo no mínimo 30 anos de efetivo serviço militar, sem distinção de gênero. Por quê? Simetria com as Forças Armadas. Nós sustentamos que a peculiaridade da mulher policial e da mulher bombeiro, ela é diversa da mulher das Forças Armadas, que não é a mulher combatente genuinamente, ela está muito mais contemplada nos quadros auxiliares e complementares, e a nossa não. A nossa mulher profissional policial, ela é linha de frente, ela é formatada para linha de frente. Mas esse argumento sucumbiu diante da cláusula maior da simetria. E aí, pela cláusula maior da simetria, nós conseguimos chegar a essa modulação. São 25 anos, então, no Estado para a mulher, faltou 5 anos, coloca os 17% de pedágio sobre 5 anos, mas tem que implementar os 25 de efetivo serviço. Os 25 que foi a manobra de plenário, infelizmente, que nós acabamos sucumbindo, não era o texto que queríamos, mas foi o texto possível. Esses 25, o parágrafo único, ele traz uma modulação. A partir de janeiro de 2022, ele também vai aumentando aos pouquinhos. Isso é obra dos nossos irmãos, tá? Para deixar bem claro isso. Aqui, o princípio da simetria repousa de forma expressa, explícita e inequívoca, de modo que toda vez que alterarem as normas gerais, alteram automaticamente as normas dos estados, naquilo que forem divergentes. Lembram daquele texto que nós perdemos lá no artigo 42, parágrafo 3º do texto originário da PEC? Está aqui. Eu disse, perdemos, mas não desistimos. Colocamos aqui a possibilidade dos militares serem reconvocados para exercício de atividades civis. As Forças Armadas fazem isso, remunerando com 1/3 da remuneração do inativo, é a remuneração para retorno à atividade. E aqui está a janela para os militares dos estados. Já sei que a seleta equipe componente da mesa tem estudos já legislativos para propor os programas de militares temporários. Os programas de militares temporários, eles aumentam a qualidade do serviço dos profissionais estatutários. Nós valorizamos os profissionais de polícia militar e de bombeiro militar, dando às atividades administrativas e subatividades burocráticas missão para esses profissionais que podem ser recrutados dos egressos das Forças Armadas. Qual foi a janela que nós legislamos lá? Nós pegamos que os egressos das Forças Armadas, do Serviço Militar Obrigatório, seja um EV, seja o NB, dos últimos 5 anos, quem rompeu o vínculo nos últimos 5 anos, ou seja, ainda está com aquela formação militar latente, esse pode ingressar no modelo para ser militar temporário do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar. Muito interessante.
E são depois os futuros que vão ingressar nos concursos, são multiplicadores das boas práticas, além de formarmos uma reserva significativa de defesa civil no Estado. Isso é só um desdobramento daquele texto anterior, não tem muita relevância. A compatibilidade, contagem recíproca de regimes, mais uma vez, tempo de serviço militar. O artigo 26 é aquela possibilidade de modulação até 31 de dezembro de 2021. Né? Eu postergo a aquisição do direito, o direito adquirido eu jogo ele para frente, também terá direito adquirido quem implementar os requisitos até 31 de dezembro de 2021 por ato normativo, não precisa ser lei. Pode ser um decreto do Poder Executivo. Decreto bem simples. Nos termos do artigo 26 do Decreto-Lei 667, estendo até o dia 31 de dezembro a aplicação das normas gerais da União para os militares do Estado do Pará. Esse é o conceito jurídico de proteção social, que é um conceito macro, como eu mencionei, do qual são espécies a inatividade e a pensão militar, mas não são somente esses. Tá? Ele está lá no artigo 50A da 6880. Já estou terminando, são 2 minutinhos. Obrigado. Esse é o conceito legal, então, de proteção social ali que nós encontraremos. Aqui a alíquota, eu não podia terminar antes de... Esse é o modelo da alíquota. Essas são as datas. 9,5 a partir de 1º de janeiro de 2020 e 10,5 a partir de janeiro de 2021 sobre a totalidade da remuneração do ativo, do inativo e dos proventos. Eu sei que aqui o inativo não paga. Eu sei. Mas também em razão do conceito de simetria, ele vai passar como uma tempestade. Se for nessas alíquotas, é difícil. Se o Estado tentar botar progressividade, aí começa a dar energia e aí pode cair. Para finalizar, a PEC 133, no que diz respeito aos militares, ela já foi aprovada no Senado. Novamente aí as alterações que pretendíamos no texto originário e perdemos, e que contemplamos no 667, volta para a Constituição Federal. Vamos ver se a gente consegue aprovar isso, principalmente para o destaque ali no parágrafo 2º, que já fala, ao invés de falar que lei estadual regulamentará a pensão militar, fala, lei estadual pode, lei complementar, trouxemos de novo o conceito de lei complementar, evitando medida provisória, observadas as normas gerais previstas no inciso 21 do artigo 22. Ali, de novo, uma tentativa de constitucionalizar os militares, né? Terminando, aqui são só textos, aqui o agradecimento em destaque ao presidente da República, ao Major Jorge do Distrito Federal, ministro, braço direito nessa luta, senador Major Olímpio, incansável defensor das causas militares, quase foi às vias de fato com o meu governador. Não está filmando isso aí? Depois tu corta isso daí, tá? Deputado federal Capitão Augusto, na Assembleia Legislativa, dentre outros tantos deputados federais da bancada de 20 militares estaduais, que foram uma força, condição sine qua non para que chegássemos nesse modelo atual. Presidente da FENEM, Coronel Marlon, diretor legislativo da FENEM, Coronel Miller, que está há 30 anos no Congresso, conhece o regimento interno e os deputados dormindo. E o presidente do CNCG, Coronel Araújo Gomes, que foi um valente defensor fardado em nome dos comandantes gerais, e nós sabemos as amarras que limitam o exercício pleno da autonomia do comandante geral. Coronel Araújo Gomes exerceu com soberania essa função. Fim. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quase boa tarde já. Então, a gente decidiu prosseguir logo com as perguntas e ao final teremos um coffee break. Dr. Roger logo mais vai precisar retornar para o seu estado.
Então a gente vai levar até 12h30 aproximadamente com as perguntas e em seguida a gente pede a compreensão de todos, mas a gente precisa almoçar e levá-lo ao aeroporto, tá? Então eu queria primeiramente agradecer o senhor pela brilhante palestra, tá? Não há outra palavra para descrever senão uma brilhante palestra. Conheci o Dr. Roger aproximadamente 10 anos atrás, em Brasília, e numa conversa num restaurante percebi que ali havia uma estrela, né? E um dia eu tinha a esperança de trazê-lo aqui ao nosso estado. E como o senhor falou, né? Ontem foi aprovado o PL aqui citado. Então nós somos privilegiados de termos tido essa oportunidade de conhecer o sistema de proteção social dos militares, a emenda 103, que já está em vigor. Então, eu queria lhe agradecer. O Dr. Roger veio ontem de noite, chegou de madrugada aqui em Belém, já vai retornar logo mais. Então, muito obrigado de coração. Em nome aqui da FEMPA, do Coronel Edson, lhe agradeço. Queria agradecer também ao Evandro pela presença. O doutor Evandro é presidente da Comissão de Previdenciário da OAB, mas principalmente ele é filho de militar, então conhece bem a realidade da Polícia Militar. Agradecer também a todos os clientes, aos filiados, advogados que estão aqui presentes, dirigentes de associações. Dizer que diante dessas mudanças que nós estamos verificando, é muito importante que a gente esteja alinhado, falarmos a mesma língua aqui nos processos, na justiça. Então a FEMPA, ela tem esse papel de congregar todos, dirigentes, advogados, a falarmos o mesmo discurso. Aí agora a FEMPA, com a parceria com o Dr. Roger, estaremos aqui atualizadíssimos com os processos legislativos em Brasília, e a FEMPA vai replicar tudo o que possível as orientações que vierem da FENEM e das associações em Brasília. Então são muitas perguntas, infelizmente não teremos tempo para abordar todas, mas eu queria iniciar com uma pergunta. Em seguida eu passo a palavra aqui aos membros da mesa e aos presentes. Essas mudanças, pelo princípio da simetria, ao que parece, os militares estaduais vão estar adstritos à legislação de Forças Armadas e à legislação federal. O que vai acontecer juridicamente com a legislação estadual? Ela vai ser derrogada? Ela vai ser suspensa sua eficácia? Devemos seguir estritamente daqui em diante as leis federais? Só para reafirmar, a satisfação de estar aqui é toda minha. Dr. Márcio, ele é uma âncora jurídica desse sistema, dos estados da parte mais norte do país. Dr. Márcio Moraes é a referência jurídica para todas as matérias dos militares estaduais, colaborador desde 2009, desde o hotel que nós nos encontramos já foi demolido e outro já foi construído em seu lugar. Então a parceria que nós estamos propondo, na realidade, é uma parceria não só de troca de informações jurídicas, de tecnologia, mas também para servir de farol de ações, de interpretações, para que nós não venhamos, através de aventuras jurídicas ou de defesas equivocadas, perder a unidade desse sistema. E aí, já respondendo, é um sistema. Esse é um sistema jurídico normativo que tem mais de 80 referências na Constituição Federal, que tem uma norma nacional de caráter obrigatório, vinculante, indisponível, que terá um órgão da União encarregado do controle administrativo da aplicação dessas normas gerais, e que tem nos estatutos estaduais o seu complemento em tudo aquilo que não fere as normas gerais. Então, dos estatutos estaduais
para normas gerais, para a Constituição Federal, eu tenho convicção de que nós estamos lidando, talvez, com um sistema jurídico dos mais complexos hoje na federação. Nós vemos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um microsistema jurídico pequeno e tão complexo de ser aplicado. No que diz respeito aos militares, nós também estamos, mas não num microsistema jurídico, num sistema jurídico grande, com envergadura, com abrangência nacional, e sem dúvida nenhuma, vamos começar a produzir artigos para guiar um pouco os intérpretes antes que os de fora comecem a interpretar a nossa legislação com um viés que é o viés do senso comum. Qual é o viés do senso comum? É o viés do servidor. E o juiz é um servidor. Embora membro do Poder Judiciário, ele se encontra daquele outro lado. Do lado de quem foi acometido com todas essas reformas, do lado de quem olha para os militares e pensa, não precisam de tanta proteção assim. Afinal de contas, já recebem um bom salário. Essas máximas de injustiça que nós nos deparamos muitas vezes pela imprensa, quase que cotidianamente, são aquelas que nós vamos ter que enfrentar de forma técnica, com fundamentação científica, com um apoio estruturado, de forma unida e integrada. E eu tenho que voltar às pressas para o meu estado, porque o meu estado está agora num movimento muito forte, tem quase 10 mil pessoas na frente do Palácio do Governo nesse momento. Eu sou um dos negociadores com o governo do estado pelas entidades associativas, tentando ajustar as proposições do governo, do Executivo do Rio Grande do Sul, no que diz respeito aos militares, proposições essas que violam praticamente tudo do que nós mencionamos aqui. Embora respeite integralidade, paridade, não respeita a alíquota previdenciária, tem algumas manobras que fazem gatilho entre vocês aceitam essa remuneração, desde que aceitem a minha alíquota e o meu modelo previdenciário. Se vocês não aceitarem, se vocês quiserem optar pelas normas gerais da União, o tratamento jurídico para vocês vai ser outro tratamento jurídico. Então, a criatividade que vem do Sul, ela é bem forte, viu? Então, nós temos que eliminar o problema na origem sempre. Essa é a nossa proposta, é assim que a Federação Nacional, que é a FENEME, por meio do Coronel Marlon, tem trabalhado de forma preventiva nos estados. É isso que nós estamos nos propondo. Não nos avançar em litigiosidades. Vamos sim avançar no esclarecimento de alguns pontos obscuros, eventualmente na testagem do sistema jurídico para convalidar alguns pontos que precisam ser integrados pela jurisprudência, mas com muita responsabilidade e com muito zelo por esse modelo, que é um modelo que, para muitos profissionais no Brasil, é um resgate absoluto. Para outros, é um resgate parcial. E para muito poucos, é a garantia de continuidade de um modelo que já praticamente foi extinto. Obrigado, doutor Roger. Passar a palavra ao doutor Evandro Borges Martins de Bisneto. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer aqui o convite do doutor Márcio, nosso conselheiro da Ordem, que me chamou para representar aqui não apenas a comissão, mas para representar a Ordem e, como tal, representar a sociedade civil, o que demonstra que o debate não é apenas aos militares, mas para todos os seus reflexos da sociedade civil, como seus dependentes, principalmente, até porque a gente sabe, como foi bem exposto aqui na palestra, que a vida do militar não se resume a si, mas a todos que estão ao seu redor, inclusive a periculosidade. Queria aqui cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Márcio, cumprimentar os militares aqui presentes, oficiais e praças, na pessoa do ex-comandante Coronel Vieira, comandante da Polícia Militar e dos Bombeiros, que eu fiquei sabendo também, que ele deixou ressaltar. Metade.
E cumprimentar aos demais da sociedade civil, na pessoa do meu estimado, eu chamo de tio, Coronel Gomes. Eu tenho uma estima profissional e pessoal. A palestra, como o Dr. Márcio bem colocou, foi brilhante. Assim como um artigo que eu já tinha lido do Major sobre previdência complementar, e ele já falava à época de sistema de proteção social de militares. Então, na verdade, não é uma novidade. Quando foi dito no início que a doutrina era escassa, eu até concordo. Mas quando foi dito que a doutrina era inexistente, eu discordo. Porque o Major já tratava disso e já abordava muito bem escrito, por sinal, muito bem redigido o artigo. Muito esclarecedor. Eu fiz aqui diversas notas e pontuei diversos questionamentos. Infelizmente, pelo tempo, não poderia aqui me delongar, mas eu quero aqui destacar duas coisas. Uma que é nesse sentido da previdência complementar, que foi bem pontuado, de que o criador é o regime geral, certo? Ou o regime próprio. A criatura é a previdência complementar, mas faltou aqui, já deixo a sugestão, de falar do filho da criatura, que é a previdência privada. Essa talvez seja mais tenebrosa que a previdência complementar. Se a priori tenta se empurrar ou o regime próprio, ou agora o sistema de proteção social dos militares, com a previdência complementar, empurrar ele a uma espécie de igualdade com os demais regimes, a previdência privada ela vai tentar abarcar as sobras, que vai ser muito. Então, temos que ficar atento a isso. Mas vou deixar meu questionamento apenas para uma curiosidade pessoal aqui, e é estritamente doutrinária. Agora que está expressamente esse sistema de previdência, ou esse sistema de proteção social dos militares, expressa em lei, conceituada em lei agora, aonde se encaixaria esse sistema dentro da Seguridade Social? A gente sabe que não tem mais, que na verdade nunca teve, né? A gente sabe que agora expressamente não pode se falar em previdência, porque na verdade é apenas uma inatividade que agora é expressa aos militares, como bem pontuado, mas não deixa de ser, tanto as pensões quanto a reserva remunerada, uma proteção de contingência social de idade ou de morte, no caso dessas pensões. Então, ao se falar em contingência social, posso até não falar juridicamente em previdência, mas eu tenho que falar em seguridade social. Então, eu queria saber aonde se encaixaria esse sistema dentro do tripé da Seguridade Social constitucional. Essa foi uma pergunta doutrinária aqui. Alô? Doutor Evandro, a sua comissão, o senhor preside na ordem, é uma comissão que vai ter muito trabalho, sem dúvida nenhuma. E a previdência privada é a cereja do bolo de todas essas reformas. O maior produto hoje dos bancos privados, que oferece a maior rentabilidade histórica, é exatamente a previdência privada. E eu já queria, aproveitando a presença da OAB, convocar a OAB para apoiar o projeto que eleva o requisito de ingresso para ingresso como oficial da Polícia Militar aqui do Pará, o bacharelado em Direito. Lá no Rio Grande do Sul, nós adotamos a formação jurídica como requisito de ingresso em 1997. Eu sou da primeira turma, o oficial mais antigo no Brasil que ingressou no modelo de formação, requisito de ingresso, formação jurídica. Ao invés de ter uma formação clássica, mista, policial militar e jurídica ao longo de 4 anos, nossa formação jurídica ela é prévia e a formação militar e policial ou bombeiro ela se dá de forma 1 ano e meio. Os resultados disso lá no estado
melhorou a qualificação na prestação do serviço público. Nós estamos lutando lá agora e ainda não conseguimos, e eu não sei se aqui o projeto está encaminhado nesse conceito, mas para também que o ingresso como praça de polícia militar ou de bombeiro militar, o ingresso como soldado também exija o curso superior. Isso também implica na média de idade de ingresso. Nós não vamos ter mais aquelas aposentadorias precoces, como dizem por aí, porque a média de ingresso passou a ser 27 anos. Então, 27 anos é a média de ingresso do bacharel, com a presença da Ordem dos Advogados do Brasil no concurso público em todas as suas fases, concursos de provas de títulos, prova oral, realmente, para que esses profissionais, que são os titulares efetivos da mediação dos conflitos sociais, são eles que se deparam dia e noite com o fato durante o seu acontecimento, e sem poder consultar nenhum livro, tem que ali emprestar toda a sua sapiência, todo o seu conhecimento, muitas vezes de forma letal, na grande maioria das vezes de forma preventiva, e a atuação preventiva da polícia ostensiva está crescendo e vai crescer cada vez mais, porque o direito penal recuou e vem recuando cada vez mais, e com o recuo do direito penal, a sociedade está com uma margem desassistida de serviço público, e essa margem, como não existe vácuo de poder, está sendo ocupada pelo crime organizado. E é aqui que a polícia militar tem que entrar, tem que invadir os conceitos de direito administrativo sancionador, para conseguir tutelar de forma não penal diversos conflitos de interesse, porque nós sabemos que quase 99% dos fatos que afetam o tecido social são atípicos ou são de menor potencial ofensivo, podem e devem ser resolvidos em tempo real, no local, pela polícia militar. E para isso a formação jurídica é um catalisador das normas constitucionais, para que possamos ser também os garantidores primeiros dos direitos fundamentais ali no terreno, onde o cidadão vive e onde ele recebe muitas vezes somente desse braço do Estado o retorno do seu tributo. Ele muitas vezes não enxerga de outras formas a prestação do serviço público, mas na nossa atividade sim, ele vê que o Estado existe. E a Seguridade Social, no conceito constitucional, no seu tripé saúde, assistência e previdência, ela é um elemento alienígena. A proteção social é alienígena a esse modelo. Ela não pertence, ela não se vê reconhecida por ele. Assim foi o modelo que nós entendemos aplicável, pelo menos para os militares. Nós temos um microsistema de seguridade dentro da proteção social. E isso pode ser até um conceito a ser desenvolvido, uma boa doutrina para os futuros pesquisadores. Passa a palavra ao Coronel Flaviano Gomes de Mello, presidente da MIRPA. Bom dia a todos. Eu gosto de falar em pé. Eu quero aqui parabenizar ao Roger. Nós já nos conhecemos há bastante tempo e ele sabe da luta da MIRPA inicialmente, e agora junto com a FEMPA, lá em Brasília, na reunião da FENEM e da AME Brasil, pelos interesses dos militares estaduais do Pará. Eu sou um defensor permanente de que nós somos uma classe que reúne dos coronel ao soldado. Eu tenho defendido essa tese permanentemente onde eu vou. E aqui eu estou muito feliz hoje, viu, Márcio? Edson, Evandro e Roger. Coronel Vieira, ex-comandante, Coronel Hilberto, ex-comandante, o Sena, chefe do Estado-Maior. Aqui os companheiros que militam no dia a dia das associações. Estou extremamente feliz de estar vendo que o objetivo da FEMPA está começando a ser interpretado por todos nós aqui. Primeiro, porque a FEMPA não tem o objetivo de adentrar nas associações de praças, de subtenentes sargentos, de oficiais, não. A FEMPA é um catalisador dessas associações para que possamos falar a mesma língua. Você acabou de defender essa tese que é importante. Nós temos agora, no dia 18,
lá em Brasília, uma reunião da FENEM, para poder falarmos uma língua só no Brasil inteiro sobre esse PL que acabou de ser aprovado. É uma reunião de alinhamento que visa exatamente trazer essa norma, trazer todo esse conhecimento para que a gente possa difundir junto aos senhores, a todos os interessados, para que não fique aqui um advogado entrando com uma ação que não tem nada a ver com a gente, como você acabou de falar, e que vai criar jurisprudência contra aquilo que é favorável a gente. Eu aqui estou feliz porque eu fui militar no Exército, como o Vieira, como o Wilberto, não sei se o Senna foi, mas aqui tem outros companheiros que foram militares do Exército, e a gente via aquela questão do 667 ainda lá em 99, que eu ainda estava fora do... Nessa época eu tinha acabado de fazer a NPOR, e eu via isso aí como sendo um fato positivo para valorizar o militar estadual. Durante muito tempo se defendeu a eliminação do 667. Ele ficou adormecido, e agora ele ressurgiu das cinzas, como a fênix, né? Que o bombeiro usa muito, para nos proteger nessa nova missão da proteção social dos militares. Os nossos companheiros, nossos irmãos militares federais, não queriam que a gente estivesse do lado deles, não. Uma briga permanente, e aqui a gente tem que enaltecer a condição que o coronel Marlo, através da FENEM, junto com o deputado Gonzaga, que representava a NASPRA, continua sendo o cara mais importante na NASPRA, mesmo sendo oficial da Polícia de Minas Gerais agora, ele usa o termo de subtenente, foi o grande interpretador dessas normas no passado de forma equivocada. E ele reconheceu, e hoje ele defende junto com a FENEM a condição do militar estadual. É uma luta muito grande. Eu me lembro do primeiro encontro nacional de segurança pública, nós estávamos lá defendendo essa tese e a gente sendo combatido permanentemente, mas nós conseguimos chegar agora e vencermos esse entendimento. Militar é diferenciado, a natureza é diferente do civil. Servidor público é uma coisa, militar é outra, tanto federal como estadual. Então nós temos que primar pela nossa diferença, né? A simetria veio exatamente fazer com que nós fôssemos iguais no Brasil inteiro. Porque na Constituição de 88 nós ficamos lá no meio termo. Nem éramos militares, nem éramos civis. Depois nós viramos militares estaduais, inclusive na Constituição nós somos militares. Os federais são o quê? Considerados militares. Houve uma inversão de valor aí que foi muito boa para a gente. Mas nós continuamos híbridos. E agora nós temos uma definição de que nós somos militares estaduais, que estamos inseridos no contexto de militar a nível de Brasil. Então isso é muito importante para a gente clarear isso aí a partir de agora e podermos lutar com mais veemência na defesa dos nossos interesses. O Pará tem algumas excepcionalidades. Nós temos aqui ainda hoje a promoção do posto ou da graduação superior, o cara vai para a reserva, leva ainda. Temos ainda uma gratificação de inatividade, que pelo novo PL possivelmente será extinta, né? Mas nós temos ainda um prazo de 2 anos para o governo se manifestar nessas questões até o ano de 2021, né? 22, até janeiro de 2022. Então nós temos um prazo ainda aí e estamos aguardando. Na semana retrasada, às 5 horas da tarde, eu recebi uma ligação do comandante-geral da Polícia Militar, me convocando para estar presente numa reunião com o governador. Eu não sabia qual era o tema, até o Edson não pôde comparecer. Liguei para o subtenente Costa, e ele foi lá com a gente. Terminou indo eu, o Edson e o Costa. O Edson compareceu lá com a gente. De última hora, nós chegamos lá. E o governador tinha feito uma reunião com as associações de civis, sindicatos, etc., os servidores civis. E nós estávamos representando os militares lá com o comandante-geral da polícia lá na mesa. O comandante bombeiro não estava presente, porque não estava em Belém. E o governador mandou que o procurador-geral do Estado, junto com o pessoal do IGPREV, se manifestasse sobre as normas para os militares. Ele estaria mandando uma legislação para uma lei complementar, com certeza, para a Assembleia,
onde ele ia estabelecer uma alíquota de 11% para os militares. A nossa alíquota já é essa hoje, né? 11%. Então, eu fui o último a falar, na verdade. Quando terminou, todo mundo falou. Eles já tinham um compromisso no outro lado do auditório com os deputados estaduais para preparar a caixa, que eu chamo sempre a caixa de maldades. É a caixa que é mandada nos finais dos períodos legislativos de cada ano. Ou manda no meio do ano, em junho, ou manda no final, em dezembro, que é aprovado de afogadilho. E a gente sabe que eu conheço bem o sistema, passei 10 anos na Assembleia, 16 anos no Palácio do Governo, eu conheço bem esse sistema. Então, para ser aprovado a toque de caixa, sem que haja aquela possibilidade de discutir o assunto com profundidade. Então o cara reúne 3 comissões na mesma hora, todo mundo aprova e o governo aprova o que quer. Hoje, o governador tem simplesmente 39 deputados que são aliados do governo. São 41, 39 aliados do governo. Então nós já entramos com 0 de possibilidade de discutir um assunto desse. No entanto, nós estivemos a semana passada na Assembleia com a Comissão de Constituição e Justiça. O pessoal estava estudando a possibilidade da aprovação de uma lei que está tramitando sobre o ingresso na PM, exigindo o curso de Direito para oficial, o curso médio para os praças ainda. E eu estive conversando com a Comissão de Constituição e Justiça e tivemos lá a possibilidade de conversar com alguns deputados e pedimos para que, se por acaso essa lei complementar ingressar na Assembleia, que a gente seja chamado para uma audiência pública, para poder a gente ter condições de mostrar os nossos pontos de vista para o governo. Na ocasião lá do encontro com o governador, levantei a mão, pedi a palavra, ele me concedeu, e eu pedi para que ele aguardasse o final da votação do PL 1645, que era inerente aos militares estaduais e militares federais. No primeiro momento ele ficou meio indeciso se aceitava ou não a nossa proposta, mas terminou aguardando, mandou que a Procuradoria aguardasse essa decisão final. Não sei se ele vai aguardar a PEC paralela, né, que está tramitando, a 133, se ele vai aguardar para poder continuar, porque até agora parece que não ingressou com nenhuma lei na Assembleia modificando nada do Estado do Pará na questão da Previdência. Talvez ele tenha feito uma reflexão e tenha pensado em aguardar a legislação que está tramitando com tanta rapidez, tanto na Câmara como no Senado. Então a gente está aqui para, primeiro, agradecer e parabenizar a todos, ao Edson, ao Márcio, a você, Roger, que veio aqui de tão longe. Eu sei quanto é distante o Rio Grande do Sul para fazer uma viagem, para chegar à noite e voltar no dia seguinte à tarde. É um esforço, né, que a gente tem que fazer grandioso. Eu lhe agradeço por esse clareamento que foi dado aqui para o PL 1645, para a nossa situação de militar estadual. É muito importante isso e a gente vai continuar. Você é o meu guru, você sabe disso. Eu estou sempre ligando para você para obter informações, já que eu não sou versado em direito, eu sou ignorante em direito, né? Mas eu procuro ler alguma coisa para ver se a gente consegue aprender. Como eu sou igual aquele cara lá daquele filme, O Senhor Estagiário, eu gosto de ler, gosto de aprender. Então estou sempre à disposição. Enquanto eu tiver saúde, eu vou estar à disposição para estar defendendo os interesses da gente, da nossa classe. Eu não quero me alongar, mas quero aqui parabenizar todos que estão nessa sala pelo conhecimento adquirido hoje, com esse esclarecimento. Todo mundo já sabe de tudo de direito, mas o pessoal veio aqui, o Roger veio aqui especificamente para clarear a nossa mente, clarear os nossos companheiros aí que são advogados e dizer que é muito importante que a gente continue unidos, porque a instituição militar tem cabeça, tronco e membros, na minha concepção. Se você cortar, seccionar algum desses membros, nós vamos ficar acéfalos. Se cortar a cabeça, não tem como pensar. Se cortar o tronco, vai ficar sem poder se locomover automaticamente, porque vai faltar perna, vai faltar cabeça, não chega nele. Então vai ficar uma coisa complicada. Então vamos trabalhar para que a gente cada vez procuremos estar unidos
defendendo uma bandeira só, que é a melhoria da qualidade da vida dos nossos inativos, que é fundamentalmente quem está nativa vai para a inatividade. Para que lá na inatividade, para que as nossas pensionistas não tenham tantas dificuldades. Já pensou se a gente tivesse vala como agora, a pensionista ficar com 50% do que ganha um militar? Felizmente nós vamos ter uma pensionista ganhando 100%. O governo mandou passado, nós não permitimos que passasse na Assembleia uma lei, nós não permitimos, todas as associações se reuniram, nós não deixamos passar em 2016 essa lei que contemplou o civil, porque o militar já ia ter uma pensão reduzida para 50% naquela ocasião. E outra coisa, já imaginou, nós temos aqui um índice de mortalidade de militares da ativa gigantesco. Já morreram esse ano mais de 30 PMs. Já pensou a viúva de um soldado que entrou o ano passado na polícia? 29. O Coronel está com 29 militares já morreram esse ano. O militar, a viúva do militar que entrou o ano passado, quando ela fosse receber era uma pensão, que não é mais permanente. Quer dizer, temporária. Ela ia ficar, se ela tivesse 18 anos, ia ficar uns 5 anos no máximo ganhando essa pensão e depois ela ficava sem ninguém à míngua. Graças a Deus que nós conseguimos ter sucesso nesse PL e agora a nossa pensionista não tem tempo, é uma pensão permanente, ela vai levar os 100% de que ganhava o militar na sua atividade. Quero agradecer a audiência dos senhores por ter me ouvido, muito obrigado e parabenizar todos que estão aqui e vamos cada vez mais, companheiros aí das associações, estarmos juntos, capitalizado pela FEMPA, para conseguirmos estabelecer a nossa língua, agora falarmos uma língua só, para que o governo nos entenda. Bom dia a todos. Eu vou, em razão do adiantado da hora, eu vou passar a palavra ao Coronel Vieira, que pediu, e em seguida vou pedir que vocês consolidem todas as dúvidas e encaminhem para o e-mail da FEMPA, e em seguida a gente conversa com o Dr. Roger para oferecer as respostas, tá? Queria só aproveitar aqui o gancho, Dr. Evandro, sobre o sistema de proteção social dos militares, Acho que é algo que a gente precisa compreender, onde é que ele está situado no âmbito da Constituição Federal. E até proponho que a Comissão de Previdenciário abra um subtema específico sobre esse sistema de proteção, ou se entender que ele é alienígena, como disse o Dr. Roger, puxar para a Comissão de Direito Militar. E a partir dessa providência, a gente reunir os interessados e começarmos a discutir essa pauta. Vou passar a palavra ao Coronel Vieira, em seguida nós vamos passar a palavra para o cerimonial para fazer a entrega dos certificados, e em seguida teremos um coffee break. Boa tarde a todos. Primeiramente eu queria parabenizar o Major Rosa, que veio de tão longe para nos aclarar, com muita sabedoria jurídica, algumas inquietudes sobre a emenda constitucional, a chamada reforma previdenciária. Eu queria aqui aproveitar esse momento, não por vaidade, mas eu queria destacar, Roger, que fui comandante-geral da Polícia Militar por 4 anos e nesse período eu fui também presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Então, por 4 anos, eu fiz 196 viagens a Brasília. 4 anos, 196 viagens na condição de presidente do Conselho. Vejam bem, então, que essa guerra que se transformou a nossa condição militar. Eu queria chamar a atenção, Roger, aproveitar o momento, que eu enfrentei uma guerra, porque alguns comandantes gerais já aceitavam a ideia de nos tirar a condição militar. Houve, naquele tempo, de 2003 a 2006, a intenção clara do governo federal de nos tirar do texto constitucional a condição militar, desconstitucionalizar as polícias militares. E, a pior do que isso, alguns comandantes gerais aceitavam essa ideia. E aqui na corporação, eu muitas vezes ouvi de companheiros que queriam perder a condição militar.
Imagine agora se nós não fôssemos militares, se nós não tivéssemos esse rótulo militar do Estado. Se nós fôssemos simplesmente servidores públicos e não militares do Estado. Como estaríamos agora? Como estaríamos agora? Então, Roger, eu queria aproveitar para destacar que essa luta não acabou. Conseguimos manter a paridade, a agralidade, a simetria com as Forças Armadas, mas eu acredito que ainda vão tentar nos tirar a condição militar. Nós temos antagonistas, nós temos uma oposição forte, a esquerda não nos perdoa. Conseguimos manter a muito custo uma luta realmente. Vejam bem, em 2003 e 2006, nós tínhamos uma bancada de militares estaduais de apenas 4 deputados federais. 4 deputados. Às vezes 5, porque um era suplente. O capitão da Polícia Militar de Goiás era suplente. 4. Hoje, nós temos 2 senadores da República, 20 deputados federais e ainda um grande reforço. Nós temos o secretário-geral da Presidência da República, que é o Major Jorge Oliveira, que no meu tempo era primeiro-tenente, assessor parlamentar da Polícia Militar do Distrito Federal. Vejam bem, então, a disparidade de força política deste período para o período em que eu fui presidente do Conselho, com apenas 4 deputados federais. E isso a gente tem que potencializar. A luta desses companheiros, estamos na frente aí, o coronel Marlon, da Polícia Militar de Santa Catarina, da Reserva, que hoje é o presidente da FENEM, e eu queria até dizer, aquele ditado popular, casa de ferreiro, espeto de pau. Como é que o Marlon deixou que em Santa Catarina o governador tivesse feito essa abusividade de considerar o militar, e quando é para efeito de inatividade ele passa a ser civil? Aqui queriam fazer a mesma coisa. Nós passaríamos 30 anos sendo militares, mas no momento de passar para a inatividade, nós seríamos considerados civis com o teto máximo da Previdência dos servidores públicos civis. Então vejam bem esses absurdos, essa abusividade com que nos tratam, e nós devemos estar atentos. Eu só queria perguntar uma coisa aqui, uma dúvida que eu tenho, com efeito o auxílio invalidez, porque está ali